Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu já expus até o versículo 45. Lembrando que eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 vídeos somente neste primeiro capítulo, falando sobre desde o Verbo se fez carne até a chamada dos primeiros discípulos. E hoje eu vou dar continuidade aí com a chamada dos primeiros discípulos. Deixa eu compartilhar a minha Bíblia. Pronto, está aí. Está aí a Bíblia, versículo 45, ou melhor, 46 agora. Lembrando que no versículo anterior, Filipe, que é de Betsaida, ele encontra Natanael e ele fala com Natanael: olha, encontrei ou achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E eu citei vários textos aí falando a respeito de Moisés e os profetas, os quais falaram a respeito da pessoa de Jesus. E no versículo 46, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Interessante, ele faz uma pergunta. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Eu não sei se eu tenho um mapa aqui. Tenho. Está aí o mapa. A cidade de número 10, pode ver aí que tem aí os numerozinhos. Tem 4, 6, 6 é Betsaida, 7 é Cafarnaum, 5 é Tiberias, 8 Magdala, 9 Caná, 2, o 2 deve ser Nazaré ou Naim, mas está aí, próximo do 10, um pontinho vermelho, a cidade de Nazaré. É uma região mais montanhosa. Claro que tem um lugar aqui que é uma planície, mas ela está na região montanhosa aí, Nazaré. Nazaré então fica entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo. E mediante esta fala de Filipe, o Natanael pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Interessante. Engraçado que tem outra passagem que eles também fazem indagação parecida com esta de Natanael, onde eles perguntam. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Eu creio que o povo judeu eles tinham uma certa resistência em aceitar algum profeta, alguma pessoa prometida por Deus ali da região da Galileia. Eles queriam que viesse da Judéia. Porque depois do cativeiro, assírio, os judeus que foram levados para a Síria como cativos, nunca mais eles voltaram para a região. Eles foram dispersos entre as nações.
Porque a Galileia, ela está localizada dentro do território das 10 tribos do norte, a região ali da Samaria. Então, depois do cativeiro assírio, o Império Assírio, eles trouxeram ali para a região da Galileia, da Samaria, povos de outros lugares, povos da Mesopotâmia e vários outros povos. Então houve uma mistura entre os judeus que ficaram ali e os povos que foram vindo. Então os judeus da região ali da Judéia, por isso que hoje chama judeus, porque eles são da região da Judéia, onde era a tribo de Judá. E o norte, que é Samaria, foi o lugar onde as 10 tribos se estabeleceram. Então, devido a essa mistura e o povo que ele ficou não puderam mais comprovar a sua árvore genealógica, os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos. E pode ver que a região da Galileia está ali, próxima à região da Samaria. Inclusive os judeus, para irem para Galileia, eles evitavam passar dentro do território samaritano. No capítulo 4 nós vamos falar sobre isso. Por isso que tem essa pergunta: vem o Cristo, pois, da Galileia? E o interessante é que Jonas era da região ali da Galileia, o profeta Jonas, mas uma certa resistência do povo judeu devido a este fato ocorrido. Jesus viu Natanael aproximar-se, versículo 47, e disse a seu respeito. Olha só, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Lembra que eu falei que o nome de Natanael é Nataniel, que é dado por Deus, que Natan é da ideia de presente de Deus, Nataniel, então é dado por Deus, que Natan é presente, dom, assim, algo do santo, e El é Deus, então Nataniel é dado por Deus, ou presente de Deus. Então, pelo nome a gente já sabe que os pais eram um verdadeiro israelita, que cuidava até do nome. O Filipe não. Eu disse no vídeo anterior que Filipe já é um nome grego, amante de cavalos, aquele que gosta de cavalos. Mas, ou seja, é um nome grego. O Natanael não, já é um nome judeu ou um nome israelita. Por isso que Jesus falou, olha aí, quando viu ele aproximar, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Dolo aqui, a palavra dolo, dolos, esse substantivo, ele fala de alguém que não usa de engano, um autêntico israelita. Dolo fala de alguém que não usa de fraude, de astúcia, de engano, não age com malícia. A palavra dolos. Então, olha, que Jesus queria dizer, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há engano, não há fraude, não é um homem astuto. E isso é tão verdade, é que ele tinha uma preocupação de onde viria o Messias, provavelmente. 48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Provavelmente, Natanael nunca tinha encontrado com Jesus, nunca na sua vida. E quando Jesus olha para ele e diz, olha, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E ele responde,
Ou melhor, ele pergunta para Jesus, ele não responde, ele pergunta para Jesus, Natanael: de onde me conheces? Se você falou para mim, ou se o Senhor falou para mim, que eu sou um verdadeiro israelita, que não sou uma pessoa que uso de engano, de fraude, ou se eu sou um autêntico israelita, não há mistura em mim, de onde o Senhor me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Jesus já começou a mostrar para ele quem era Jesus. Jesus começou a se revelar para Natanael. Natanael, eu sei muito mais de você do que você imagina. Eu conheço o que está dentro de você, Natanael. É isso que Jesus queria dizer para ele, falando desta maneira. E aí está um verdadeiro israelita em que não há engano, em que não há astúcia. E outra coisa, eu vi você lá debaixo da figueira, quietinho lá. Antes de você vir até mim, eu já te vi lá. Agora eu pergunto, provavelmente não estou aqui afirmando nada, mas diante do texto em que nós estamos lendo, Jesus usou a sua capacidade de onisciência, é a capacidade, ou melhor, onipresença, é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha, eu te vi quando estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então Jesus não estava no lugar, olha, porque o Filipe foi lá no lugar em que ele estava e chamou ele, vem ver um homem de quem Moisés e os profetas falaram. Então Jesus não estava no momento da chamada. E olha, respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi. O fato é que se fosse algo que Jesus tivesse passado na estrada, no caminho, e visto ele debaixo da figueira, ele não teria exclamado dessa forma. Então, 49. Então exclamou Natanael. O termo exclamar aí é dizer alguma coisa, responder à questão proposta. Apokrinomai é o termo aí, exclamar. Responder diante daquilo que foi falado. Exclamou Natanael: mestre, Primeiro, ele já agora começa a enxergar alguma coisa em Jesus. Mestre, ele usa a palavra Ravi, ou Rabi, no grego é Rabi, e na língua hebraica é Ravi, meu grande mestre. Deixa eu colocar aí do lado direito, olha aí. É uma palavra de origem hebraica, que é Ravi, ou Rabi, e meu grande mestre, meu ilustre Senhor. Tudo pode significar a palavra Rabi, título usado pelos judeus para dirigir a seus mestres e também honrá-los, mesmo quando não se dirigem a eles. Interessante aí. Então naquele momento, Natanael, ele honra a Jesus. Tu és o Filho de Deus, Huios. O termo Huios é Filho de Deus, que é Theos. Tu és o Rei de Israel. Engraçado é que neste capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus ele tem vários nomes, ou eles se referem, liga Jesus com várias coisas, como rei, como homem, como Mashiach, como cordeiro, como filho e como verbo. Para você ter noção, nesse primeiro capítulo, do versículo 1 ao 14,
o escritor trata de Jesus como verbo, o verbo. E ainda no versículo 14, ele trata Jesus como a luz. Primeiro ele trata o verbo, depois ele fala que ele é a luz. Do versículo 15 ao 28, ele fala que Jesus é o Filho de Deus. Do versículo 29 ao 34, o próprio João afirma que ele é o Cordeiro de Deus. Depois do 35 ao 42, o texto vai dizer que ele é o Mashiach. Está lá no 41. Ele achou primeiro seu irmão, seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. E agora, no 43 ao 49, e agora justamente o 49 que eu estou lendo, João vai registrar que alguém disse que Jesus era o rei de Israel. Interessante. Então exclamou Natanael: mestre, meu ilustre Senhor, tu és o Filho de Deus. Agora ele reconheceu que Jesus realmente é aquele que viria para governar Israel. Tu és o rei de Israel. E aí, veja bem, ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Então, não é algo normal esse fato de Jesus ter visto Natanael debaixo da figueira. Não é que Jesus passou ali na estrada, no caminho, e viu a pessoa de Natanael. É algo que Jesus fez à distância. Enquanto o Filipe estava chamando Natanael, Jesus, igual disse, eu não sei se Jesus usou o seu poder da onisciência e também da sua onipresença. Ele usou todas as duas coisas. Ele sabia quem era o Natanael, um verdadeiro israelita, que não havia engano nele, que não era um falso israelita, e que também Jesus tinha visto ele debaixo da figueira. Então aí já é onipresença. Jesus viu ele lá à distância, debaixo da figueira, quando o Filipe foi lá chamá-lo. Então é algo dessa natureza. Por quê? Que ele ficou, na hora que Jesus fala assim, opa, tu és o Filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Ele reconhece de imediato quem é Jesus. E aí é o que Jesus respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? E a palavra grega aí para crer é pisteu. Pisteu é pensar que é verdade, é estar persuadido, estar convencido de que aquilo ali realmente é. Depositar confiança em. É a palavra pisteu no grego, de algo que se crê. Pois maiores coisas do que estas verás. Isso, Natanael, isso aí você não viu nada ainda, meu filho. Lembrando que isto aqui está no início do ministério de Jesus. Jesus não tinha realizado ainda nenhum milagre, nenhum. O primeiro milagre nós vamos ver no próximo vídeo, que vai ser as bodas de Caná da Galileia, Caná da Galileia. No mapa depois eu mostro para vocês. Então o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná, porque está escrito lá no versículo, deixa eu ver, eu tenho uma Bíblia aqui, versículo 11, com este milagre, né, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Como um Mashiach, provavelmente. Então, olha, pois maiores coisas do que estas verás. E aí, para encerrar, o 51, e acrescentou, veja bem, e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
Vira aí mais uma declaração de Jesus, que agora é filho do homem. Lembra que eu falei que nesse primeiro capítulo, João apresenta ele como o Verbo, a luz, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Mashiach, Rei de Israel e agora o Filho do Homem. Então dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que eles declaram que Jesus é. 7 declarações. Interessante. Então Jesus, olha, Natanael, você não viu nada. A partir de agora, o engraçado é que esse fato aqui dos anjos subirem e descerem em um determinado lugar já havia acontecido na Bíblia. E com certeza Natanael, como um bom judeu, um verdadeiro israelita, ele conhecia as Escrituras. Lá em Gênesis 28, 12, o Jacó, quando ele estava de caminho para a terra dos seus pais, fugindo, do seu irmão Esaú, que Esaú o jurou de morte, e lá no capítulo 28, versículo 12, tem uma declaração parecida, uma fala parecida com essa. O interessante é que lá no Gênesis 28, 12, o lugar onde o Jacó passa a noite, inclusive o título lá é a coluna de Betel, e sonhou. Quem sonhou? Jacó. E vamos ler a partir do 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e o pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar e sonhou: eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E quando ele acordou, ele ficou assustado. Esse lugar aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele erigiu ali um altar. Ele chamou Betel, casa de Deus. Beit El. Beit é casa, El é Deus. Então Beit El, casa de Deus. Mas lá na passagem de Jacó, Gênesis 28, 12, fala que a escada ela foi colocada nos céus e na terra. Ela tocava os céus e também ela foi posta na terra. E os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Agora aqui não. Aqui a escada ela não foi colocada entre o céu ou esse caminho aberto, esse portal aberto entre o céu e a terra. Mas interessante é que entre o céu e a pessoa de Jesus, a coisa mudou. Olha aí. Em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre, olha aí, não é para a terra, é sobre o Filho do Homem. Com certeza, isso aqui tinha um significado espiritual muito grande que nós não compreendemos. Qualquer coisa que eu disser a respeito disto aqui, eu estarei especulando nas entrelinhas da palavra de Deus. Mas que algo tremendo, misterioso, que nós não sabemos, é esta revelação de Jesus aqui para Natanael. Olha, Natanael, você não viu nada ainda. Você não viu nada ainda a respeito da minha pessoa. Daqui uns dias, Natanael, você vai contemplar os anjos de Deus. Não como Jacó viu. Jacó viu uma escada colocada nos céus e posta sobre a terra, ligando a terra e o céu. E os anjos desciam sobre ela. Mas nesse aqui, não diz que tinha uma escada, diz que tinha uma abertura nos céus, céu aberto, e os anjos subindo e descendo
sobre o Filho do Homem. Por que Jesus fala que é o Filho do Homem? Porque foi necessário que Jesus se tornasse carne e habitasse entre nós. E ao habitar entre nós, ele foi para a morte, e morte de cruz. No próximo vídeo, deixa eu voltar aí. No próximo vídeo, eu estarei entrando aí no capítulo 2. Como eu já disse, o capítulo 2 é bodas em Caná da Galileia. E aí vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe. Que o Senhor possa estar sobre a sua vida rica e poderosamente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.